Boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17, e o versículo de número 26. Assim está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Uma lembrança que o Senhor Jesus deixou aqui com os seus discípulos, e eles então registraram esta informação quando Jesus estava anunciando a eles sobre a vinda súbita do reino de Deus. Como se daria a vinda de Jesus? E ele advertiu que não era para eles acreditarem em todas as coisas que muitos iriam dizer, principalmente os falsos profetas, os falsos cristos. Estes se aproveitariam da situação, como ao longo dos séculos nós temos observado, principalmente nas décadas passadas, quantos que se levantaram como sendo o Cristo e com muitas profecias de acontecimentos, e nada disso aconteceu. Tudo engano, tudo mentira. E as pessoas, infelizmente, acreditaram nisso. Uma grande parte acreditou. Mas Jesus deixou registrado que estas coisas aconteceriam. Então, quem atenta para a palavra de Deus não se deixa enredar por esse estado de coisas. Essas crendices, essas mentiras, essas aberrações que se fazem em nome da fé. E quando Jesus deixou aqui registrado que, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Bem, aqui a expressão Filho do Homem, ela refere-se a Jesus. Foi a maneira com que Lucas, o evangelista, descreveu a vida e obra de Jesus. Por isso, no Evangelho de Lucas, e somente nele, Jesus é chamado de Filho do Homem. Ele apresentando Jesus, ou o Evangelho, para os gregos, e apresentando Jesus como Filho do Homem, ou seja, ressaltando a humanidade de Jesus. Por isso aqui ele é declarado como Filho do Homem. Já em João ele é chamado Filho de Deus. Por quê? Porque João escreve à igreja e João então trata a divindade de Jesus. Jesus como divino e Lucas, Jesus como humano. Essa a diferenciação, mas eles se complementam entre si. Assim também como Marcos apresenta Jesus como servo, que ele escreveu para os romanos, e também servo, que é o animal de carga, alguém que veio para servir, e foi o que Jesus veio fazer. E Mateus então já apresenta ele como rei dos judeus, né? Porque para os judeus eles esperavam o rei. Então, por isso que cada evangelista teve a sua ótica, o seu ponto de vista para alcançar as pessoas. E aqui Lucas, por isso que ele registra isso, Filho do Homem. Quando se fala aqui Filho do Homem, está referindo-se a Jesus. Uma outra expressão que se usa Filho do Homem está no Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, é como Deus chama o profeta Ezequiel, chamando-o de Filho do Homem. Lá o profeta, aqui Jesus. Bem, então diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé. Bem, como foram os dias de Noé? Todos nós sabemos que os dias de Noé foram dias de muitas dificuldades, dias em que a iniquidade tinha se multiplicado sobremaneira
sobre a face da terra, e o Senhor Deus, então, decidiu destruir tudo aquilo que havia feito, mas prometeu a Noé, encarregando-o de construir uma arca, de acordo com o material, as dimensões, a altura, as portas, as janelas e o que deveria ser feito. Noé foi o único na sua geração que era reto, justo e achou graça diante do Senhor. Então o Senhor revelou-se a ele o que ia fazer, porque a própria palavra de Deus diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos, os profetas. Ele revelou a Noé. Noé obedeceu. E, obedecendo, ele construiu aquela arca e, ao construir, ele tornou-se lá um pregoeiro da justiça, porque ele estava anunciando o que Deus ia fazer. Ele ia mandar um dilúvio e aquela arca era para conservar em vida aqueles que dessem crédito à mensagem do Senhor. Parece que, como Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Noé viveu por muitos anos anunciando esta palavra. Por um espaço de 100 a 120 anos foi o período em que Noé estava construindo esta arca e anunciando, avisando, mostrando para o povo. Porém, ninguém deu ouvido ao que Noé disse. E diz-nos aqui que nos dias de Noé o que eles faziam? Eles comiam, eles bebiam, casavam, davam-se em casamento até. Então aqui tem um até. Esse até foi exatamente os dias que Deus permitiu que Noé anunciasse o que Deus estava para fazer e que a arca era realmente o único lugar onde haveria livramento e preservação daqueles que acreditassem naquela mensagem. Então diz que eles não deram ouvido, seguiram a sua vida normal, como que se Noé estivesse desvairado, falando fora de si. Mas ele estava obedecendo uma orientação de Deus, sendo fiel, leal e prudente naquilo que Deus lhe havia encarregado. E aqui diz que, por não darem crédito, por não acreditar no que Noé estava dizendo, eles continuaram comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e diz aqui, até ao dia em que Noé entrou na arca. E diz aqui, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, foram muito tempo que se abriu para que eles atentassem, observassem a mensagem que Noé estava transmitindo. Mas não houve jeito, eles estavam decididos a seguir a vida deles. Então, chegou o dia em que Deus disse, Noé, entra na arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e a mulher de teus filhos. Foi Deus que ordenou a Noé. E de cada ave, 7 casais, de cada animal, um casal, para a preservação da espécie. E esta arca tinha 3 andares. Então, isto Noé anunciou, conforme Deus disse, e as pessoas não acreditaram. Chegou o dia, Deus ordenou Noé, é hora de entrar na arca. Ele entrou com tudo o que Deus lhe havia determinado, as aves, os animais, a sua família, um total de 8 pessoas. E fechou a porta da arca. E a palavra de Deus diz que Deus fechou por fora. Tudo certo. Noé não estava mais ali, não se ouvia mais a voz de Noé. Noé estava dentro da arca com a sua família. E Deus, então, determinado dia estabelecido por ele abriu as fontes das águas. E as águas começaram a jorrar e a chover ininterruptamente
por 40 dias e 40 noites. Choveu em toda a face da terra. Este dilúvio que aconteceu, ele não foi parcial, foi o dilúvio universal em toda a face da terra. Mas Noé estava lá, cumpriu a missão dele e agora estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós encontramos, quando Pedro relata sobre Noé, ele diz que os que se salvaram do dilúvio foram 8 almas. Então, exatamente, Noé, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 mulheres. Somente eles, todos os demais que não acreditaram, eles pereceram pelas águas do dilúvio. Elas foram subindo até o monte mais alto que existia. À época, a arca ficou acima do lugar mais alto. Então, as águas cobriram. A terra desapareceu no meio das águas. Como a terra está situada ou suspensa em cima da água e embaixo de águas, como o Senhor abriu as comportas do céu, as águas desceram, a terra visivelmente desapareceu. Só havia água e nada mais. Mas este povo perdeu uma grande oportunidade de ser liberto, de ser guardado em vida, simplesmente porque não acreditaram. Jesus faz referência a este caso do tempo de Noé, porque os dias de Jesus e os dias em que nós estamos vivendo hoje são exatamente iguais aos dias de Noé. Jesus prometeu que vai voltar muito breve, não disse qual dia, não disse qual será a hora, mas disse que virá muito breve. Então, qual é o dever nosso? Que fomos alcançados por Jesus, salvos e libertos por ele. É esperá-lo a todo momento, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Isso não importa, o que importa é que ele vai voltar. Ele prometeu. E estes pregoeiros da justiça que estão na terra, os mensageiros do Senhor Jesus, que são os seus servos, estão anunciando o evangelho, conforme Jesus ordenou, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes mensageiros de Jesus estão indo e anunciando: Jesus breve virá, Jesus voltará logo, está perto a volta de Jesus. Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. Abra o coração para Cristo, venha receber de Jesus a salvação. E as pessoas, à semelhança dos dias de Noé, estão fazendo exatamente igual, continuando uma vida normal, como que se nada fosse acontecer. Mas a palavra de Deus nos afirma que o avisado, ele se precavê. Então, o povo, o mundo, está sendo avisado, está sendo proclamado a mensagem de Jesus nos 4 cantos da terra, para que todos ouçam e ninguém terá desculpa naquele dia. Eu não sabia, eu não ouvi, eu não compreendi, porque a mensagem ela é clara. Mas vai chegar o dia em que esta porta da graça que se abriu, ela vai se fechar. Jesus é a grande arca que Deus preparou para a humanidade. E quando estamos em Jesus, estamos seguros, estamos a salvo, estamos protegidos, estamos preservados. Porém, só em Jesus. E por isso é que este evangelho é anunciado. Mas o que as pessoas fazem? Elas continuam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida, não acreditando na mensagem do evangelho, não confiando no que os mensageiros estão dizendo, que Jesus voltará muito breve,
e trazem à existência deles, ou à lembrança, o que aconteceu nos dias de Noé, porque é um fato acontecido, portanto é um fato histórico, e lá existem essas lições que Jesus deixou aqui registrado para cada um de nós. Foi por isso que ele disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, já teve o primeiro fato acontecido com Noé. E agora Jesus traz isto à lembrança para que as pessoas não se deem por esquecidos, porque eles estão sendo avisados. E quando esta porta fechar-se, será tarde demais para recorrer a Jesus em busca de livramento. A oportunidade é o tempo que nós estamos vivendo, é este momento presente. Portanto, quando se prega o Evangelho, prega-se falando sobre Jesus, para que as pessoas encontrem em Jesus a libertação, o perdão, a transformação, a salvação e a garantia da vitória, de viver uma vida com Deus. Porque aqueles que ficarem neste mundo sem terem depositado a fé e colocado a vida diante do Senhor Jesus, o Senhor virá e eles ficarão, eles serão deixados. E diz a palavra de Deus, quem não reconhecer Jesus aqui como Senhor e Salvador, eles vão perecer na eternidade, num lugar chamado lugar de tormento. Isso não é uma utopia, uma ilusão, isso é uma realidade. Foram mensagens deixadas por Jesus. E a mensagem de Jesus, ela é de credibilidade. Porque Jesus nunca mentiu, nem houve engano na sua boca. A palavra de Deus na boca de Jesus sempre foi a verdade. E ele tocou nestes assuntos, e avisando, mas o que vai fazer? As pessoas querem viver a sua vida. Vai chegar o tempo, o próprio Jesus diz, que quando estiver dois no moinho, um será levado, outro será deixado. Quando tiver duas pessoas na cama, uma será levada, outra será deixada. Quem estiver no telhado, não desça à casa, não vai haver tempo. Porque esta vinda súbita de Jesus para o seu povo, ela será no momento, no abrir e fechar de olhos, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será com uma rapidez incrível, uma velocidade maior do que a velocidade da luz. É quando Jesus vem para arrebatar, tirar com pressa o seu povo desta terra do perigo iminente que está para acontecer. E os que ficarem, então, que não se deram por avisados, vão sofrer estas situações. Vão se lembrar, como o tempo de Noé, as pessoas disseram, Noé, abre-nos, abre-nos. E Noé não podia abrir, porque Deus fechou por fora. Assim também será na vinda do Filho do Homem, quando ele vier, e as pessoas então quiserem acreditar naquilo que nunca acreditaram, será tarde demais. O tempo já terá passado. Então importa acreditar agora. Hoje é o dia para se fazer isso. Esta é a oportunidade. E se deixar para depois, corre o risco de não ter uma outra oportunidade de fazer esta decisão ao lado de Jesus e ser contado com aqueles que vão reunir-se e juntos irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É isto que vai acontecer. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados e juntos eles serão arrebatados. E será neste tempo em que estas pessoas que viviam como se nada disso fosse realidade, eles agora vão cair em si, vão
não ter arrependimento, mas um remorso, porque eles tiveram oportunidade, foram orientados, instruídos, mas não quiseram, decidiram não crer em Jesus e não se prepararem para a vida com Deus. Então ficarão e serão levados à perdição eterna. Não tem outro termo. O que diz a palavra de Deus é isto. Ou a pessoa se dá por avisado e se abriga nos braços de Jesus, é salvo e liberto por ele, ou a pessoa vai perecer na eternidade, longe de Deus, num lugar de tormento. Por isso que Jesus disse, e nós estamos avisando dia a dia, em todo e qualquer lugar, ouve-se o som da mensagem do Senhor, apregoando, anunciando, declarando, convidando, insistindo com as pessoas para que creiam em Jesus, para que se arrependam, mas elas fazem de conta que não estão ouvindo nada e que aquilo que estamos anunciando é uma ilusão, é algo que não vai acontecer. Mas os dias estão se aproximando e chegará o momento, como chegou para Noé, que Deus disse, Noé, entra na arca. Deus vai dizer aos salvos por Cristo Jesus, entra na arca, que é Jesus, vinde, benditos do meu Pai. E quem não se deu por avisado, infelizmente, vai passar por uma série de sofrimentos e não haverá nenhuma forma de consolo. Portanto, aqui está a mensagem de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Portanto, hoje, ouça a mensagem, creia, arrependa-se, aceite a Cristo, viva para Ele, tenha uma vida separada e aguarde-o com a esperança e a expectativa de que muito breve Ele virá e nos levará para o lugar que Ele foi preparar na casa do Pai. Portanto, não feche os ouvidos, dê-se por avisado e siga os passos para que você não fique fora da salvação preparada por Jesus para todos aqueles que nele creem. Infelizmente, muitos não querem crer. E os que estão servindo a Cristo deixaram, viraram as costas, voltaram para o mundo, eles estão contados para uma eternidade no lugar de tormento. Porém, quem atenta para a palavra de Deus está seguro e preservado para desfrutar a vida e a salvação prometida pelo Senhor. Deus abençoe e mandou assim. Então, aqui está a reflexão. Vamos continuar crendo, seguindo por este caminho e convidando outros para que se junte a nós e aguarde com alegria e com fé a volta maravilhosa de Jesus, que se dará no momento, no abrir e fechar de olhos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.